uma forma também de evangelizar. Estamos no projeto AMA, hoje é o dia 7 de julho do ano de 2012, mensagem para memorial. Isso aí, irmãos, porque eu tenho um canal na internet chamado Projeto Lâmpada de Deus. Amém? Então não só vocês vão compartilhar do que Deus quer ouvir, do que Deus quer, aliás, falar. Outras pessoas vão, essas mensagens vão para lares, vão para instituições, igrejas e quem quiser ouvir. Amém? O tema da mensagem é De Volta à Vida. Está embasado em Apocalipse 2. Por favor, quem tem sua Bíblia, abra, se põe em pé em reverência à palavra de Deus. Estou feliz com a irmã da Assembleia, eu me sinto bem. Sirva a Deus pela missão Lâmpada de Deus, mas é um departamento de missões ligado às Assembleias. Amém? Então, podemos ficar felizes, que independente da nomenclatura, que todo mundo dá glória a Deus, que todo mundo sente a presença de Deus. Amém? Apocalipse, último livro da Bíblia, lá no finalzinho, meu querido. Último livro da Bíblia, né? Capítulo 2, versículos de 1 até o 7. Hoje Deus vai falar sobre um dos porquês que muitas vidas sofrem fracassos, declínios, por que muita gente deixa de ser cristão. O pastor, enquanto eu estava vindo para cá no carro dele, ele estava falando que é mais fácil você ganhar uma cidade sitiada do que recuperar um irmão que foi ferido. E às vezes acontece com a gente, você vai entender por que isso traz declínio espiritual na sua vida. Eu vou fazer toda a leitura, que a minha Bíblia é de edição pastoral, e Apocalipse 2, versículos de 1 a 7, irmãos, apenas acompanham. As palavras são diferentes, mas a essência é a mesma. Amém? Diz assim: escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de você, seu esforço e a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns se dizendo apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou o seu primeiro amor. Preste atenção. Repare onde você caiu. Converta-se. Retome o caminho de antes. Caso contrário, se não converter, eu chego e arranco a sua posição e o candelabro que você tem. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Podemos assentar. Meus queridos, hoje vamos falar sobre amor, vida, restauração. Essa é uma igreja que Jesus Cristo manda falar com o pastor da igreja. Tem um provérbio no interior que diz que quem quer resolver a questão tem que falar com o dono da boiada e não com os bois, não é verdade? Então Jesus Cristo, quando mostra as visões do Apocalipse para João, ele não fala para as nações, que o Apocalipse tem 4 partes. Do capítulo 2 ao 3 você vê Cristo e a igreja. Do capítulo 4 ao 19 você vai ver Cristo e as nações. Do 20 você vai ver Cristo e o milênio. Do 21 em diante, Cristo e a eternidade, quando a igreja, por exemplo, vai estar morando no céu. Agora, lendo aqui o Apocalipse 2, você vai ver uma coisa interessante. Cristo começa a falar com uma igreja que há 45 anos atrás, que foi mais ou menos no ano 40, 41, depois de Cristo, que Paulo funda a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso, ela ficava perto da igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso ficava no litoral. Era uma igreja, era uma localidade que no passado era adorava a deusa Diana dos Efésios, o deus Baco. Era um povo espírita, basicamente dizendo. E era um povo que Paulo foi lá, pregou o evangelho, e eles eram um povo amoroso. Paulo, quando escreve a epístola de Efésios, ele fala do amor muitas vezes. No capítulo 1, verso 15, você vai ver que ele fala assim: eu estou sabendo
do amor que vocês têm, da fé e do amor que vocês têm para com todos os cristãos. Não cesso de dar glórias a Deus quando menciono vocês nas minhas orações. A pessoa, que alegria, o pastor chega aqui e fala, olha, eu tenho sabido da fé e do amor de vocês, hein? Quando eu oro por vocês, meu coração enche de alegria. Isso porque eu vejo a caridade que vocês têm com os irmãos. Aquele que tem pouco, vocês ajudam. Aquele que não tem nada, vocês fazem a famosa vaquinha e dão uma força. E a igreja estava crescendo. Éfeso significa desejável. Paulo, quando escreve a Epístola aos Efésios, ele fala do amor de Deus com muito carinho. É que foi na segunda viagem, mais ou menos, que Paulo, junto com Silas, conseguiu confirmar a fé cristã ali, porque existiam muitas convicções idólatras naquele lugar que foram difíceis de ser quebradas. Mas agora a igreja já crê em Jesus. A igreja já tem a visão certa de um Deus único e poderoso. Agora a igreja é convertida. A igreja agora tem corais, tem orquestra. A igreja agora tem seminário teológico. Os pregadores são sábios e eloquentes. E 45 anos se passam. E agora é Jesus quem vai falar com a igreja. Não é um pastor, não é um apóstolo. E quando Jesus Cristo fala com essa igreja, ele diz assim, olha, escreva aí, João, eu sou aquele que tem na minha destra, ou seja, na minha mão, os pastores. Porque sabe que quem é pastor hoje é porque é constituído por Jesus Cristo. É por isso que você vê muitos aí que compram uma carteira, daqui a pouco ele está no mundo bebendo cachaça, porque ele nunca teve o poder de Deus na vida dele para sustentar a vida dele como pastor. Porque ser pastor não é fácil. Sem o poder de Deus, ele é um teólogo, ele é um filósofo, ele é comparado a um advogado, a um juiz, a alguém que tem inteligência. Mas sem o poder de Deus, ele é uma pessoa comum. Ele não tem autoridade para expulsar demônios, nem enfermidades, e nem influência para atrair o povo. Então Jesus Cristo, quando ele se reporta a esse pastor, ele diz assim, olha, sou eu que ando entre os candelabros, ou seja, sou eu que passei na igreja. Por isso que tem muitas irmãs que falam, eu estou vendo Jesus na igreja. Eu estou vendo Jesus andar, esse homem de branco entrar dentro da igreja. Ele passeia na igreja. Porque toda igreja cristã batista, igreja cristã assembleia, qualquer uma que prega a palavra de Deus, ele entra e ele vê o comportamento. E como todo patrão, ele entende a igreja como setores, não é? E ele vê a produtividade desse setor. E ele estava dizendo assim, olha, eu conheço a sua conduta, eu conheço o seu esforço e a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Essa expressão é o seguinte, o cidadão é ruim, é mau, é perverso, é enjoado dentro da igreja e fala, irmão, ó, se não está bom para você, vai com Deus. Ele era um homem disciplinado, esse pastor aqui. Ele era um homem que conhecia as verdades de Deus, era um homem que se esforçava. Se fosse hoje, abriria casa de recuperação, faria campanhas do quilo, iria pregar em praça pública. Enfim, era um homem que as últimas obras dele eram maior do que as primeiras. Mas ele tinha um erro na vida dele. Ele esqueceu o primeiro amor. Eu fico ouvindo um certo pastor que prega na televisão, que ele fala assim, as pessoas me criticam, mas eu mostro frutos. Isso que é na igreja dele explode em milagres, em curas. Mas, irmão, presta atenção. O primeiro amor, muitas das vezes em nossa vida, é diferente de muito do que a gente vê por aí. Deus escolhe pessoas para destacar, mas nem todos aqueles que são escolhidos por Deus para ser destacados vão ser salvos. Me explica aí, reverendo César. Judas foi escolhido pelo próprio Jesus. Foi Jesus que chamou ele para apóstolo. No entanto, Judas traiu Jesus. Você vê que o próprio Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser destaque entre os grandes apóstolos, negou Jesus. Lógico que ele foi filho da salvação. Agora tem alguns que são chamados por Deus. Você vê que na época de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que tinha 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas você vai ver que desses 7.000, já no capítulo 18 de 2 Crônicas, boa parte deles, 850 deles, já se bandearam para o lado de Jezabel. Por quê? Porque nem todos que são chamados serão escolhidos. Os que são escolhidos são aqueles que têm o amor de Deus na vida. Uma mulher que ama o seu marido, o homem pode ser bonito, pode ser rico, pode chamar ela para sair com um carro melhor que tem nas maiores concessionárias internacionais. Ela vai dizer, eu tenho meu marido.
E ele vai dizer, o seu marido é feio, é pobre, é ranzinza, é barrigudo, é preto, tem a voz de taquara rachada, é cego de um olho, está desempregado, você tem que lavar roupa na bacia e você quer esse homem? Eu amo esse homem. Nós vamos falar sobre o amor que a igreja de Éfeso esqueceu. Em primeiro lugar, com base na Bíblia, uma característica do amor divino é oferta. A Bíblia diz em São João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Essa expressão no original é oblata. No Antigo Testamento, oblação quer dizer oferta voluntária. Deus falou, do meu filho, vocês não conseguem cumprir a lei? Meu filho consegue. Vai vir em forma de homem, nascido de mulher. Vai vir como qualquer pessoa, vai sentir todas as necessidades, vai ser testado, o diabo vai tentar ele vai vencer e triunfar numa cruz. E ele vai vencer isso tudo por amor. O capítulo de número 15, verso 13, de São João diz assim, ninguém tem maior amor pelos seus amigos, senão aquele que dá a vida por eles. E Jesus Cristo estava conversando com os apóstolos. E hoje é tempo da gente pensar. Tem pessoas dentro da igreja que ele não tem amor pelo seu próximo. Às vezes ele tem 2 pacotes de biscoito, ele fala, vou comer um agora e o outro depois. Um é meu e o outro também. Aí tem um irmãozinho ali, coitado, com fome, ele fala, coitado, né? E é só ele, Jesus. Esse tipo de oferta não serve. É necessário ter amor pelo necessitado. Às vezes o mendigo bate na sua porta. Eu estou com fome. Fala, vai trabalhar, rapaz. Você tem 2 braços, 2 pernas. É lógico que é bom dar um bom conselho. Mas a oferta de amor ali era um prato de comida, que não iria te fazer falta nenhuma. E quantas pessoas eu já vi, irmã, que diz que é canela de fogo, pega um arroz frio, joga lá um caldo de carne de ontem e toma e some daqui. Aceita Jesus, seu miserável. É como se você jogasse com um cachorro ali, né? Acho que com os animais da casa dela ela é bem mais carinhosa. E tem crente que tem mais amor aos animais dele, aos móveis dele, do que ao próprio ser humano. E às vezes a gente vem para cá falar de amor, não é verdade? Então, olha só, o amor é uma entrega. Aos Romanos 5, verso 8 diz assim, que Deus deu, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é inimigo de Deus. Deus tinha, racionalmente falando, uma autoridade de destruir o mundo. Ele falou, ele poderia pensar assim, se fosse com muitos seres humanos, eu criei todos os universos para esse cidadão. Criei o escudo de ozônio para os raios UV não queimar a pele dele. Criei a vegetação. Criei hortaliças que servem para curar as doenças desse cidadão. Dei uma esposa a ele, o que ele faz? Ele trai a esposa, ele mente, ele rouba, ele engana todo mundo. Eu podia matar esse cidadão à míngua, queimar essas florestas todas e matar ele de fome num deserto. Porque essa é a natureza do homem, mas a de Deus não. Ele diz, você é meu inimigo, mas eu tenho um projeto contigo. O meu interesse contigo não é a condenação. Eu quero ver você salvo, por isso vou enviar o meu filho. E assim, meus queridos, nós vemos que o amor é uma entrega. Há muitos pastores às vezes falam de oferta. Muitas pessoas às vezes falam assim, vou dar uma oferta para a igreja, aí sai os direitos lá da empresa. Aí ele pegou 10 mil reais. Aí fala, vou levar 5 reais de oferta. Ah, não. Nada, rapaz, esse negócio dá muito dinheiro, isso é coisa para quem tem, não, eu tenho que comprar um lote para mim. Meus queridos, quem tem amor à obra de Deus, colabora por amor. Quem sabe a oferta é você. Deus tocou no seu coração de dar X, é X. Entendeu? Se você não tem dinheiro e quer ajudar a obra de Deus com a sua presença nos cultos, Senhor, não tem nada. Mas tem meu glória a Deus, eu vou ceder o meu corpo para te glorificar. No passado, o meu corpo era instrumento de prostituição, luxúria. Eu usava minhas mãos para roubar, para bater nos outros, mas aqui eu vou bater palmas para ti. Vou levantar minhas mãos para te adorar. Vou bendizer o teu nome. Então, em primeiro lugar, o amor é entrega, entre muitas coisas. Não dá para dimensionalizar o amor. Em segundo lugar, o amor é a raiz e alicerce. Paulo escreve no capítulo 3, verso 17 de aos Efésios, ele diz assim,
para que vocês, com todos os cristãos, conheçam a profundidade, a largura, o comprimento do amor, e estejam alicerçados e enraizados. O amor, quando ele tem raiz, você pensa bem, uma palmeira, que tem raízes muito profundas. Pode vir um vento, ela chega a tocar o chão, mas ela não cede. O diabo pode preparar a bandeja mais linda, você não vai ceder. Esaú, você sabe por que só poucos nomes na Bíblia são destacados? Porque poucos tiveram resistência em amar a Deus. Você vê que Abraão não negou a Deus o seu filho. Você pode ver, por exemplo, que Isaac não resistiu a Deus quando Deus falou, vá teu irmão, se conserte com ele. Mas Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Sansão trocou o seu segredo por uma prostituta. Porque Sansão era casado, se separou e foi viver em pecado com Dalila. E ele perdeu ele seria um chanceler, seria um presidente. Um homem poderoso na terra, um homem mais cheio do Espírito Santo. Se desviou da presença de Deus, se entregou à prostituição, perdeu seu principado, ficou cego e passou vergonha. Isso fala que quem não tem amor, não tem resistência e será humilhado. Os pastores, você fala, poxa, aquele irmão cantava bem, pregava bem, rapaz, que escândalo, né? Desviando dinheiro da igreja, caiu em prostituição. Meus queridos, quem tem amor, ele tem alicerce em Cristo. Cristo fala desse alicerce em São Mateus 6,24, que é aquele que ouve minhas palavras e as pratica, capítulo 7, verso 24, é comparado ao homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Está ouvindo o pastor Josué Gonçalves falando sobre os sonhos que temos que ter? Se o seu sonho é grande, tem que investir na base. Agora tem muito crente que chega lá na frente, cresce, evolui. Aí as pessoas vão descobrir o alicerce dele é podre. Ele cresceu porque fez aliança com políticos incorretos, homens mau caráter. Ele sempre cresceu porque traficantes bancavam ele. E entre outras coisas, era uma pessoa totalmente incorreta, estava envolvido com movimentos errados. Aí a pessoa fala, ele cresceu porque se envolveu com gente safada, gente que não presta, não é verdade? Então, meu querido, cresça no amor de Deus, se afastando do que é mal, aquilo que não agrada, não faça gasto de energia na sua casa, nem de água, entendeu? Reduz os custos. Se você não pode viver num padrão de 5 mil, viva num padrão de 600 reais, não é verdade? Eu, por exemplo, ganho pouco, eu evito isso. Deixo de assistir DVD todo dia, que eu gosto de assistir uma pregação, gosto de ver um documentário cristão, mas às vezes assisto só sexta e sábado e domingo. Deixo a semana todinha eu produzindo, trabalhando, não é verdade? Usa sabedoria, pede a Deus que Deus vai te dar. Amém? Terceiro lugar, o amor é entendimento. Paulo, quando escreve a Epístola aos Efésios, ele fala sobre o amor comum que todos têm, e ele fala de profundidade, fala de amplitude, fala de crescimento, não é verdade? Por exemplo, eu falei com o pastor que há pessoas que não têm curso teológico como nós, não tem, às vezes entende pouco da Bíblia, mas ele tem amor dentro dele. Ele conhece o que agrada as pessoas. Ele conhece o que agrada, o que precisa ouvir alguém na hora certa. Não é o caso de uma senhora como essa aqui, de repente não tem aquele grande conhecimento, mas é uma pessoa que tem grande experiência. O conhecimento dela é a estese, que quer dizer experiência. Às vezes ela dá uma palavra dura porque é necessário. Tem pais, por exemplo, que só passa a mão na cabeça do filho e tem que entender que às vezes aquele que ama, corrige. É por isso que você vê que Deus ele fala por meio dos profetas, falando que Deus traria castigo a Israel. E acontece. Eu estava pregando esses dias sobre uma história de vingança. Deus, no livro de Juízes, permite Israel ficar quase 430 anos de castigo, porque eles deixavam a Deus para adorar outros ídolos. E é necessário entender essa dimensão do amor. Às vezes a criança só vai entender o que é certo debaixo de um castigo, debaixo de correção, às vezes não dando a mesada, às vezes fazendo ele passar por provações. Eu conheci uma mãe que ela mimava o filho de tudo. Meu filho é o mais bonito, meu filho é isso e aquilo. E o dia que ela não podia dar alguma coisa para ele, o que acontecia? Ele brigava com a mãe, pressionava a mãe até a mãe dar. Resultado, hoje ele é um alcoólatra, passou por vários relacionamentos com mulheres que não deu certo, vive numa casa onde a mãe dele tem que ir lá limpar, porque ele não tem coragem de limpar, e nem de fazer o almoço dele.
E quando ele precisa de dinheiro, vai pedir a mãe e sempre tem. Aí eu sempre falo com ele, irmão, você não vai ter sua mãe para toda a vida não. Você tem 33 anos, está na hora de você criar raiz, criar vergonha, virar homem. E ele fala, nada, uma hora chega a minha vez. Eu falei, meu filho, você está caminhando para os 40, não é toda empresa que contrata pessoa com 40 anos, não. Ele fala, não, que nada. Às vezes eu volto da segurança de madrugada, falo, pois é, esse dinheirinho que você pegou aí, eu gastei o dobro hoje. Já falo de boca cheia, gastei o dobro porque minha mãe me dá. Vamos tomar cuidado com isso. Às vezes nós estamos criando cobra para morder a gente. Em outro lugar, em quarto lugar, o amor é renúncia. São Lucas 9, 23, Jesus Cristo diz, qualquer um que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu lembro de São Marcos 10. Havia 70 discípulos com Jesus. Jesus já tinha uma igreja de 82 discípulos, com 12 apóstolos. Ele já tinha uma comitiva de pastores e já tinha 70 missionários. Mas no capítulo 6 de São João, você vai ver que esses mesmos missionários começam a ver que é pesado seguir Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que têm vergonha de andar com a Bíblia na mão. Sabe por quê? Lá fora ele é piadista, conta mentira, é paquerador, fala besteira, fala palavrão, é estressado em casa. Aí ele fala, se as pessoas me verem com a Bíblia na mão, vai tomar um choque, vão pegar no meu pé. Vou guardar essa Bíblia onde? Arruma uma pasta, arruma uma sacola, ou nem leva. Já existe a Bíblia online. Aí coloca ali no notebook ou no netbook. Aí quando alguém chega, ele tira da página da Bíblia e coloca lá no Orkut. Ele fala, estou respondendo aqui meus recados. Tem vergonha de servir a Deus. Meus queridos, vamos parar com isso. Quando eu aceitei Jesus, as pessoas diziam, você não vai conseguir chegar lá. Você é isso, é aquilo. Você gosta de artes marciais. Você gosta de um bom desafio, que eu sempre gostei. Quando eu descobri que tinha uma academia ali, a primeira coisa que eu ia era lá na academia, enfrentar o mestre da academia, enfrentar os melhores alunos, vencer eles e mostrar que eu era mais forte. Porque eu sempre me inspirei em atores como Bruce Lee, grandes homens das artes marciais. E isso era uma paixão carnal. E aquele que serve a Deus, ele renuncia essas paixões, irmão. A Bíblia diz aos Gálatas 5:24 que os que são de Cristo já crucificaram. Quando você está no trâmite ainda, tem aquela moça que está me paquerando, eu não sei, eu vou ligar para ela. Você ainda não renunciou. Agora, quando você renuncia, fala, olha, minha querida, você quer namorar comigo? Aceita Jesus, se batiza. Ah, não. Porque você começa a namorar com aquela moça, daqui a pouco você está no forró dançando, daqui a pouco você está na mesa de sinuca, quando você vê, você está bebendo, está fumando, e a sua vida está toda desgraçada. Aí aquela moça, quando cumpriu a missão do diabo, ela, mete o pé em você, meu filho, some no mundo, e você fica desmoralizado. Eu já vi muitos assim. Não troque o seu ministério por nada. Aquele que ama Deus, renuncia. Apocalipse 12:11. João tem uma visão de uma mulher vestida de sol e vê um dragão. O dragão representa o diabo, a mulher representa a igreja. No verso 11 diz assim, e aqueles que venceram o dragão, venceram pelo sangue do cordeiro e não amaram a sua vida até o fim. Esses dias eu estava vendo um canal na internet, falando sobre um homem de Deus, chamado Isaac. E esse homem passou 9 meses sendo torturado, apanhando, e todo mundo querendo que ele assinasse um termo. Nunca mais leio a Bíblia, não ando com cristãos, rejeito a fé cristã. Ele não rejeitou, mataram ele, mas continuou ali, fiel. Richard Humbert, homem de Deus na Romênia, sofreu o peso do comunismo, 14 anos, mesmo vendo seu filho morto, não negou a fé. E às vezes nós negamos Jesus por pouca coisa. Que alguém grita com a gente, que alguém se irrita com a gente, que alguém diz que você não é homem, porque uma mulher tentou você e você não quis, porque você perdeu sua roda de amigos. Eu, meus irmãos, como Paulo, eu digo aos Filipenses 3:8, tenho também por perda todas as coisas. Quem está falando aqui, nessa passagem, era um homem que era poliglota. Falava o hebraico, falava o aramaico, falava o grego koiné, o grego clássico. Ele era um poliglota, ele era um homem que tinha tudo para estar no lugar de Anás e Caifás. Eles, quando viam Saulo, jovem, entrar dentro do sinédrio, eles falavam, esse homem
será o meu sucessor. Ele era um homem de uma família abastada, poderoso na terra. Ele abandonou tudo para servir a Jesus. Ele disse que aquilo é esterco, algo que alguém joga fora e nem liga. Irmãos, enquanto não tivermos esse espírito de renúncia em nossa vida, jamais seremos cristãos. Em quinto lugar, o amor opera o sobrenatural. O capítulo 3, o verso 20 de aos Efésios, Paulo compara ali, eu gostaria de ler com vocês, que é uma passagem muito bonita. Capítulo 3 e o versículo 20 da Epístola aos Efésios. Vamos ver o que Paulo diz para nós. Deus, por meio do seu poder, que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos e imaginamos. Deus é quem te dá força para ouvir esse pregador enjoado falar. Deus é que te dá força para você ler a Bíblia e dela tirar apostilas, e dela tirar estudos, e dela tirar pregações, e dela fazer coisas. É por isso que você vê que o movimento cristão cresce. A Bíblia está em mais de 6.000 línguas. Homens como Tyndale, como Wycliffe, homens como Jonatas Advar, os algarvienses, os valdenses, pessoas que enfrentaram fogueiras, guilhotinas. Por que isso? Porque é o amor de Deus que agia neles. Porque o ser humano normal, ele traz Jesus, ele faz igual Pedro. Ele joga a Bíblia para um canto e fala, eu uso essa roupa aqui porque eu sou um ator de teatro. Eu estou aqui porque eu estou fazendo uma peça que eu sou um advogado. Eu não conheço, não sou cristão não. É assim que é a mentalidade humana, ele só olha para ele. Para ele. Então quando você tem o amor de Deus, você suporta afrontas, perseguições, as pessoas olham para você e te isolam, e você fala, estou orando por você. É o que faz você não ter ódio, porque racionalmente você ia pensar assim, pô, só porque eu estou na igreja, o pessoal está me desprezando, vai para o inferno, rapaz. Sou obrigado a fazer o que você quer, não. Vai para o inferno, não olha para minha cara, não. Não olha para minha cara, não. É assim que é o homem racional. O homem cristão, não. Ele perdoa, a pessoa às vezes volta, conversa, precisa de uma orientação. O seu testemunho vai trazer vidas para servir a Deus. Mas isso é só uma operação sobrenatural. Porque humanamente falando, não tem como, a gente não consegue pensar sobrenatural sem a ação do Espírito Santo. Então, o amor de Deus opera o sobrenatural. Em sétimo lugar, o amor, essa é uma parte que eu gosto muito. Porque, irmão, à medida que nós estudamos a nossa natureza, né? Todo esse corpo, com 206 ossos, com 6 litros de sangue, com 9 litros de água, né? Esse corpo que tem essa mente, com esse 1,2 kg de massa cinzenta, nós vemos que a nossa natureza é infiel, ela é má, ela é perversa. Todo momento ela quer pecar. Você trata um negócio com um camarada, você vai vir aqui formatar meu computador, ele fala, eu vou, e ele não vem. Você liga para ele, telefone desligado. Você liga para a pessoa, fala, vem cá, você vai vir trabalhar aqui? Vou, e a pessoa não vem. Você confia na pessoa, a pessoa mostra que ela é infiel. Isso causa revolta. É por isso que muita gente, quando um evangelista chega numa casa para evangelizar, ele bate a porta na cara. Já vem ele, ó, pedir dinheiro, já vem ele querer me escravizar a religião dele. Sim, meus queridos, a Bíblia fala, no capítulo 1, verso 4 de Pedro, dizendo que Deus nos doa muitos bens espirituais. De 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. E uma das coisas é a natureza divina. Porque quando o homem pecou no Éden, ele adquiriu a natureza de Satanás, que queria saber como Deus, que queria conhecer o bem e o mal, que queria, quem sabe eles pensavam, com esse conhecimento, quem sabe eu posso superar Deus. Então o homem, quando ele peca no Éden, a natureza infiel do diabo é infiltrada nele. Por isso que no capítulo 6, verso 5 de Gênesis, você vai ver que toda a natureza, a imaginação do homem era perversa. O homem olhava uma árvore assim, ele não pensava assim, vou fazer uma estante. Ele pensava assim, vou fazer lanças. Ele olhava, por exemplo, para a pedra e não pensava, vou fazer uma mesa. Ele pensava, vou fazer um machado, uma marreta. E vou vender como artigo de guerra. Da mesma forma, hoje você vê o homem, por exemplo, eu lembro de Alfred Bernard Nobel, ele criou até o Prêmio Nobel da Paz. Ele era um dos homens mais aplicados à guerra.
dizendo que amava a paz. Ele dizia assim, eu penso em criar uma arma de destruição em massa que possa trazer a paz. Ele criou a bomba atômica. Você vê que um homem chamado Santos Dumont cria um avião. Alguém vai, cria, coloca metralhadoras no avião e hoje em dia você vê avião com mísseis. Não é verdade? Mísseis que explodem prédios, que devastam cidades. Não é verdade? Enfim, meus queridos, o homem hoje, com a mentalidade dele, ontem eu estava passando perto de uma zona de prostituição, moças novas que poderiam estar trabalhando, vendendo o corpo dela, a troco de pedra, de crack. Você vê o homem, vai até o laboratório, cria uma droga e fala, vou viciar fulano e ele vai virar minha fonte de renda. Então você, quando tem o amor de Deus, você participa da natureza divina. 1 São João 4, verso 7 e 8 diz assim, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quando você vê um camarada com a Bíblia na mão, paletó e gravata, ele fala, ai, mistério, mistério. Ele chega assim, olha para você, nem dá bom dia. Aí se vê você com a roupa, você pode ser um malandro traficante, com a roupa boa, ele, Pai do Senhor, meu irmão. Ai, terra, Deus me mostra, hein? Meus queridos, hoje em dia o que tem é hipocrisia. Pessoas que, por exemplo, se formam em teologia e querem pregar em grandes igrejas só para arrastar ali 5 mil, 10 mil. Onde está o amor? Então você, quando ama, você tem a natureza divina, você perdoa, você se doa. Eu poderia hoje estar descansando. Se eu for trabalhar, vai ser à noite. Mas eu gosto de estar aqui com os irmãos. Não é verdade? Eu sinto o seguinte, como Tozer dizia, que todos nós somos como edifício. Os apóstolos são embasados em Cristo. O tempo de Cristo passou, foi para o céu. Depois os apóstolos. Depois os apóstolos, os reformadores. E agora somos nós. Igreja da 1ª hora. Você tem que desenvolver um ministério como pregador, como homem de Deus, que vem influenciar vidas e ganhar pessoas para Jesus. As pessoas que estão me ouvindo aqui e as pessoas que vão me ouvir pela internet vão aprender isso. E se um dia passar o meu tempo, minha voz vai ficar. E muitas pessoas vão ouvir, vão aprender, vão se inspirar nesse exemplo. E é nisso que você tem que pensar. Em último lugar, irmãos, que o amor é muito profundo. Ele nos faz gratos a Deus. Eu me lembro de 1 São João 4, verso 19. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então você, quando se dispõe a obedecer a palavra de Deus, quando você se dispõe a renunciar aos impulsos da sua natureza, que é por isso que nós temos que ter a natureza de Cristo. Paulo, quando escreve, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você fala, Deus não quer que eu seja eu mesmo? Entenda bem. Já tentou se analisar? Você às vezes olha para você vê que você é glutão, você come demais. Você olha para a sua natureza, você vê que passa uma mulher bonita, você cobiça. Você olha para a sua natureza, você vê que às vezes você tem uma ponta de homossexualismo na sua vida, você é vaidoso. Por exemplo, a minha natureza no passado, gostava de artes marciais, jogatina, prostituição, dinheiro. Eu era capaz de matar uma pessoa se ela não me pagasse. Então o que acontece? Uma natureza dessa é perversa, é má. Paulo, quando fala isso, ele fala, minha natureza é perversa, eu perseguia os cristãos, eu batia nos cristãos, eu odiava os cristãos. Então você pensa bem, que natureza é essa? Outras naturezas também iriam desaprovar. Então o que acontece? Você, como tem a natureza de Cristo, você tem o peso certo diante de Deus. Você tem as vestes limpas, você tem amor, você tem perdão, você é fiel ao seu cônjuge, você não mente, você tem credibilidade. E as pessoas olham para você e falam, essa é uma pessoa que eu gostaria de ser. Eu trabalhei com um rapaz que ele era inspiração para muita gente no lugar onde a gente trabalhava. Ele aguentava a prova que só o amor de Deus na vida dele. Então, meus queridos, nós devemos pensar nisso. Que o amor, quando nós esquecemos e somos religiosos, vira apenas religião. Vira uma coisa que é formalizada pelo governo, temos aceitação no sentido assim religioso, intelectual. Mas não tendo o amor de Deus, isso não passa de mais uma instituição, como maçonaria, como qualquer outra, como qualquer empresa por aí. Vamos pedir a Deus o amor, porque só o amor nos torna a igreja de Deus. Amém?
Vamos nos pôr de pé, meus queridos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa mensagem. Quantos foram edificados, digam amém. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa palavra.